CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, Rádio CBN Campinas. Arena CBN. Oferecimento Munkmac, locação de caminhões Munk e guindastes. Munkmac.com.br. Apresentação: Eliel Almeida. I am here, sou eu. Boa tarde para você que está com a gente na CBN, a Central Brasileira de Notícias, terça-feira, 25 de junho de 2024. Cá estamos para mais um Arena CBN. Chega junto, hein? Vem para cá, pode ficar à vontade, puxa uma cadeira, sente-se no chão, a casa é sua, as portas estão escancaradas para recebermos você e tudo mais, hein? Bora lá? Vamos lá começar mais um Arena CBN, Eurocopa acontecendo e a seleção brasileira, hein? E a seleção brasileira, o joguinho do Brasil ontem foi mais fraco do que... Vou falar a verdade pra você, hein? Que duelo. E o Vini Júnior só ciscou o jogo inteiro, não conseguiu criar nada. O Endrick entrou perdido, o Dorival também não conseguiu acertar o time com as mudanças. É uma fase um pouco tenebrosa que vem pela frente com esta seleção brasileira. E a disparidade de produção, de futebol, de glamour e de muitas outras coisas entre Eurocopa e Copa América. Estamos assistindo aqui no estúdio Inglaterra e Eslováquia. Isso, terceira rodada da fase de grupos da Copa América. Parece, sem medo de errar, uma transmissão da Eurocopa. Parece uma transmissão de Copa do Mundo. Qualidade de imagem, estilo do futebol, tudo certinho. Ontem, Brasil jogando no estádio mais caro da história do futebol, custou 30 bilhões de reais, e a sensação é que eu estava assistindo um jogo de, sei lá, eliminatória sul-americana ou Libertadores. Como é diferente o glamour, né, do futebol europeu, do padrão do futebol europeu, mas nós vamos falar sobre isso também, claro, o jogo da Ponte hoje, né? Ponte Preta hoje, Ceará que dá para vencer? Ceará que dá? Dá. Vamos falar sobre esse duelo de alvinegros. O vovô contra a macaca hoje às 9 da noite, naquele horário maravilhoso. Depois a galera pergunta como que se faz futebol, né? No Brasil hoje em dia. Uma terça-feira, não é véspera de feriado, os clubes sofrendo com sócio-torcedor. Ah, mas tem que ter time bom pra galera em campo. Que jeito, meu amigo. O cara vai sair de casa 9 da noite pra ir ver um jogo de futebol, pra chegar em casa meia-noite e, na maior parte das vezes, acordar 5, 6 da manhã pra ir trabalhar no dia seguinte? Não, né? Com certeza não. E é um prejuízo enorme para os clubes esses horários pra atender mais a TV do que necessariamente o torcedor que gosta de ir no estádio. Percebeu que já começamos com a caixa de ferramentas solta, né? Aberta. Hoje estamos daquele jeitão. Tudo bem, Antônio Lupe? Boa tarde. Boa tarde, meu caro Eliel Almeida. Boa tarde, Chaibeta. Boa tarde, Cabelo. Boa tarde, Carlão. E boa tarde também pro ouvinte do Arena CBN. Hoje, dia 25 de junho, tá chegando, hein? O meu aniversário, sexta-feira. Completo mais um ano de vida. Sexta-feira? Sexta-feira. Então você tem que trazer amanhã. Não vou trazer, não. Tem que trazer amanhã. No dia. Porque amanhã tá, ó. A conta, ó. É no dia, tá? E hoje eu quero desejar os parabéns para todo imigrante. Hoje é dia do imigrante. Hoje é comemorado o dia do imigrante. Hoje também é comemorado o Dia Mundial do Marinheiro. O mais famoso de todos os marinheiros é o Popeye. E eu quero desejar também um parabéns para todos os cotonetes, porque hoje é dia do cotonete. Haste plástica com algodão, cotonete é nome de marca, pô. Aí você tem que avisar o site. Flexíveis com extremidades em algodão. Você tem que avisar o site Gillette, aqui, ó. É igual Nutella. Nossa, vai ficar fazendo propaganda de graça? Em quem? Nutella?
Porque na haste. Nutella aparece. Ou seja, também, né? Também. Tudo bem, Carlota? Tudo tranquilo, Eliel. Não, você tava falando como que é? Hastes plásticas. Hastes flexíveis. Hastes com flexíveis. extremas em algodão. Cara do céu, saindo do banho assim é um deleite. Nossa, que delícia, eu adoro. Aonde? Viciado. No Na ouvido, orelha, né, cara? pô, no ouvido. Não, mas Perto do ouvido? depois do banho... Então, mas os médicos recomendam Não que não é pode. saudável Não, usar não é bom, cotonetes, não é bom, hein? não é Usar bom essas mesmo, hastes flexíveis. Os Não médicos recomendo, fazem- não faça isso em casa. A galera, né, os otorrinolaringologistas que cuidam aí dos ouvidos, falam que não é bom. Não é bom. O uso exagerado desse tipo de equipamento, não. Mas enfim, tem dia pra tudo, é isso que a gente percebe. É o dia nacional ou mundial? Hoje é o dia... dia só. Não, para com isso. Não vem com essa história. Não tem nada a ver, não começa cedo, não. Mordeu aqui, hein, ó. Primeiro lambari. Já pescamos aqui, já olhou Só todo. pelo olhar, né? Só O o olhar. cara já olha aqui, assim. Tudo bem, meu caro William Cabelo? Você que hoje está com a bela japona, hein? Isso aí não é camisa, isso é um lençol, hein, velho? Cabe praticamente todo o grupo EP. Boa tarde, Eliel, Lupe, Carlão, Fábio Chave, que aqui está toda a nossa audiência. Pois é, estou devidamente trajado. Que número é essa camisa LC? É o suficiente para tampar secos e molhados. Para tampar A mussarela. a mussarela. Mas... Aliás, que bela mussarela. Mas, aliás, o que não vai estar, que vai ser complicado hoje, Ponte Ceará, um horário ingrato, um horário chato, né? Convencional. Um horário desagradável como aquele outro, mas fazer o quê? E o que está agradável é o sarcófago. É o hein? sarcófago. Esse com uma bela canção e um belo jogo. Boa tarde, Chaibeta. Fala, Eliel. Boa tarde, ouvinte CBN. Você falou sobre a seleção brasileira e a situação pode se complicar para a seleção brasileira. Por né? quê? Porque teoricamente pegou o time mais fraco do grupo D, a Costa Rica, empatou 0-0 e agora tem Paraguai, que não anda bem das pernas também, e depois a forte Colômbia, que tá mostrando um futebol muito bonito. Colômbia ganhou ontem. Ganhou de 2-1 do Paraguai, mas mais que isso tem mostrado um bom futebol, futebol bonito, muitas jogadas de ataque, criando bastante chances de E o gol. Rames Rodrigues jogando, hein? E o Ramos Muito, Rodrigues né? Uma jogando. barbaridade, hein, E gente? caso o Brasil se classifique em segundo desse grupo, já tem uma pedreira logo nas quartas de final. Argentina, né? Não, Uruguai, né? Ah, Uruguai Uruguai. passando em primeiro. Mas o Brasil Uruguai em não é segundo. uma pedreira há anos, tá hein, jogando gente? bem agora. Vamos ser A honestos, última vez que o Fábio Uruguai Scheibe. jogou bem foi em 50, né? Valverde tá jogando muita Não, ali o bola. Uruguai não jogou bem, não. Barbosa, que infelizmente não É. jogou. Coitado. Enfim. Mas os favoritos pra Copa do Mundo é Argentina, Brasil e Uruguai. Não sai muito disso, né? Tá bom, então. Porque... Bom, sabe quem Estados sempre Unidos. joga bem? Quem? O sarcófago. Esse Até não... porque jogo hoje da Ponte Preta. Hoje é da Ponte Preta. A macaca vai entrar em campo às 9 da noite, mas antes no sarcófago ela também será homenageada. É um aperitivo. Esse cara é o cor de ouro aqui. Então vamos lá. William Hare. Muito bem. Ponte Preta aí Um adversário dos mais tradicionais. foi vitória da Ponte. Por que você não fala o hoje, adversário? não, Chave, é porque assim, ó, há um processo de lesão no quadro. Eu vou falar, é Ponte Preta Internacional. Não é Ponte Inter. Porto Alegre? Não vou É. falar, não vou falar. É um time encarnado. Pronto, falei. Pode ser, mas Pode ser o Noroeste de Bauru, pode Pode ser o ser. Inter de Santa Maria. pode ser Também. a Internacional de Bebedouro, Grupo complicado, hein, Lupe? Varziano. Eu não vi ainda. Já pega até o Paulista. Internacional de Bebedouro. Fala outro time vermelho. Lindense. América de Rio Preto. América de Rio Preto. Eu acho que você matou, Carlão. Jura? Eu acho que você matou. A Catando Vence, Catando aquela Vence, que a era primeira. a Isso. A Agora é Catando azul, Vence. agora é azul. Agora A azul. Catando vence que depois de vários resultados negativos se tornou Catando perde, né? Isso, exatamente. De tanto que perdi. Aliás, Carlão, acho que você matou. É? Matou. Aí, Queria falar, não. estraguei. Foi uma goleada, hein? É. Foi uma Foi uma goleada. goleada. E no mesmo ano, Ou desta seria uma goleada, chuva de gols. foi um jogo muito chuvoso. No ano desta Não vai falar, música, não, velho. desta goleada da Ponte Preta, essa música aqui, ó, era o sucesso das paradas das rádios da época. Era o sucesso da IPFM da época, ó. Quanto tempo temos antes Pô, de Edinardo. voltar? Maravilhoso, velho. Aquela sombra. Eu prefiro o Pavão Misterioso na voz dele, mas essa também. Eu diria que é do mesmo estado. Sensacional, Edinardo. Começamos bem, hein? Aumenta mais um pouco aí. Tão furioso. Seu silêncio tão furioso. Derrubando homens
Fortaleza, né? Fortaleza. Jogou Cara, com Pelé. Ele é da bola, amigo de esse Sócrates, da Zico, resenha. né? Parece que gosta de um refrigerante também. Gosta. Viu? Parece que gosta. Pô. Já passou fora? Adorei. Fábio. Bela escolha. O nosso digníssimo Edinar. Hoje a ideia não é minha, tá? A ideia é do Alex, que mandou Alex. mensagem aqui pra gente. Manda Alex. Sugestão para a enquete de hoje, em Manda aí, comemoração Alex. ao Dia do Imigrante. Qual melhor estrangeiro jogou no futebol do Brasil? Ah, não tenho dúvida. E ele né? já deixou aqui, ó, já deixa o meu. Pet, ex-Flamengo. Não, Ronaldo. Ronaldo. Que Ronaldo? O Ronaldo Fenômeno. Não, estrangeiro que Ele jogou. é extraterrestre, ele é de outro mundo. que bonitinho. Ele é um fenômeno, ele é outro nível de futebol. Ronaldo. Ah, mas Gostei. mas legal, mas não é tô uma enquete brincando. legal, vamos nessa. Qual- hoje é dia do imigrante. Qual o melhor estrangeiro que passou pelo futebol brasileiro? Germano. Posso falar um? Fala. Paixão pelo Rodolfo Rodrigues, goleiro do Ah, Santos. isso aí só tem um vídeo fazendo a defesa, o restante era frangueiro, mas é opinião sua. Né? Frangueiro. É, eu falo com propriedade Qual que é o porque maior joguei no estrangeiro do Santos. seu time, Cabelo? Do Primavera? Ninguém passou. É, do Primavera. Tá bom que é do Primavera, lá vem ele, ó. Vamos ver. Ah, é ele, né? Não, no Primavera, o Primavera ele é mais regionalizado, né? Qual o Ele é- maior estrangeiro que passou no seu, Carlão? Toca o barco, é. Molina. Não é do Mad Santos? Molina Mad jogou no Molina. Santos, verdade. Sabe Manda, agora, hein? fala. Tem vergonha, não? Não, não deixa. Não, vamos. Semana boa. Você Vamos falou- fazer. Isso, é. Assistiu um Santos e Ponte Preta na Vila Belmiro. Miralles, foi 2-1, pô. Lembra de Miralles? Mirades. E o Munhoz? Que Lembra ano do foi Munhoz? isso? ô? 2012. Foi na Vila Belmiro, Eu 2-1. sei qual foi. Foi o Roger descontou pra Ponte. E aí, ô Chaib, qual o melhor estrangeiro Ah, passou no seu time? É Joino? fácil, hein? É... Valdívia, né? Marco Ossi. não Cose, foi. italiano. né? Fraco Valdívia, Lopes. né? Valdívia, né? Gustavo Gomes está entre. Gustavo né? Gomes, Mas eu acho que foi Arce. Valdívia. Arce, verdade. Arce ou Valdívia? Ah, diferente, né? Eu gostava muito do Arce, a época do Arce foi muito legal. Arce ou Valdívia? Palmeiras tem no Arce. lateral uruguaio. Diogo. Titular Diogo. É que Muito, tempo, muito. década de 80, o Palmeiras era sofrível. Mas então, naquele time vice-campeão de 86, Diogo era titular. E titular da seleção. Era Com meio Dario Pereira, com forte, Francesco. Olha que... Sabe um cara que eu gostava também? Eu não torço pro Internacional, mas o D'Alessandro Nossa, jogava esse é um muito, horror. hein? Matias Sorin. de Federico. Sorin no Cruzeiro. nossa. Soares ano passado. Não, Também. como que é o nome do bonito Furlan? No Inter. Furlan no normal, né? Inter. Pedro Rocha no São Paulo. Teves. É. Carlito. Teve, Mas Gamarra. Mascherano Gamarra. também. Eu acho que o Gamarra Fred no Corinthians Rincon, marcou mais que Fred o Teves, Rincon, cara. Fred Rincon. Fred Rincon. Romerito no Fluminense, década titular da seleção 80, Paraguai. né? Ô, Romerito. Então qual é a enquete de hoje? Qual o melhor estrangeiro que já passou pelo seu time? Tá bombando já, hein? 991869070. Vamos ter que pagar um tanto. Eu acho que, eu eu ver. acho que a torcida Ó. da Ponte não vai lembrar de El Potro, Savoia El Potro. e o Guarani do Loscri. Loscre Lieberman. Nossa! Vamos Como é ver que chamava aqui, aquele paraguaio que jogava, Teve o no, Richard Rios. que no jogava Guarani, né? no Guarani também, na Série C, que foi bem demais, agora e depois foi para futebol turco? É o Samúdio. Samudio, jogou bem. Fez gol E no Papa Guarani. Faye? Nossa. Vamos. E o Aaron, lembra do Aaron, filho do João Fez Brigatti? gol lá em Sorocaba, né? Nossa, perdeu 3-1, ele fez um gol e comemorou como se não houvesse amanhã. Tinha o Catito Ramírez também. Ah, mas Foi o Nossa, herói de um cara, jogo só, né? é, Ele fez gol no Guarani e no Palmeiras aquele ano, né? Ó, o vídeo mandou aqui 2018. Gamarra. 2012. Baita zagueirão do Gamarra, Corinthians. nossa. Diego Lugano. Lugano, pela raça. Andrés Pereira. Teves. Não, É, Andrés brasileiro, Pereira pro né? Palmeiras Não, foi ele- excelente, né? Pro Palmeiras. Fábio Chave abriu um sorrisinho, mas. Valdívia. Asprila foi lateral esquerdo, né? Não, Nossa, Asprila Ah, mas não atacante. foi tão bem. O Asprila no jogava com a Palmeiras. gola levantada É, aqui, ó. marrento, O né? Filipão pôs ele no lugar do Evair na final do Mundial de Bom, hein? 99. Dario Pereira. Nossa. Juan Carlos Voivoda. Mancuso. O São Paulo com o Mancuso? Uruguai tem um negócio, né? Um Lugano. Aristizábal. Furlan, Pablo Armeiro no Aristizábal, Guarani. Colômbia. Nossa, verdade. Pablo cara. Armeiro do Rebolation? É, Fez jogo. não, Ele jogou fez no um Guarani? jogo no Guarani, A acho. Advíncula. Na ponte. Nossa, jogou Guruso nada. também. Jogou final da Copa Libertadores ano Jogou. passado. É. Gigena. Gigena pelo derby, né? Ele fez, na verdade tem 6 gols. Ele fez um Isso. contra o Grêmio, contra o Figueirense Vasco. e o Vasco e os 3 do derby, Luiz né? Advíncula. Nossa. Lateral da Ponte. Jogou em Terrível. 2012. E Alvarinho? 13. Alvarinho. Ivan Alvarinho. Tá no Amazonas. Arrascaeta. Arrascareta. Mas joga bonito, né? Joga bonito. Elias Figueroa. Colorado. Não vi Natal, mas vi os vídeos, pelo amor de Deus. Classe acima de tudo. Dario Pereira, Dario já Pereira, falei. Dario.
Tem outro aqui. O melhor estrangeiro no Brasil, eu não sei, mas nos times de Campinas, sem dúvida, foi Dário Gigena, argentino, rei do derby. Ele ficou O marcado Rihanna no por causa do derby, né? derby. É tecnicamente jogador fraco, né? Jogador, Abaixo, mas... Sidorf. Nossa, Esse eu vi um Ponte Botafogo, já falei aqui, um sábado à noite, trevoso, Frio, né? sombrio, as ruas de Campinas. Parecia o velho, eu morava na região central, voltando pra casa, papai do céu, me deixa chegar em casa. Nossa, eu fiz esse jogo, Deus me livre. Mas que futebol, hein? Ah, sim, do Botafogo. Mas valeu. Eu Valeu. vi Sidorf, pô. Rodolfo Rodrigues, no Santos. Titular da seleção uruguaia. Teves, no Golaço. Corinthians. Gol. Da Inglaterra, né? Impedido, não vale não. Impedimento. Saca. Saca, tá Esse impedido, é uma né? fumacinha também. Carlitos Teves, mais um aqui. Teves. Ramos Delgado, do Santos de Pelé. Zagueiraço, Argentino. 73. Patito, no Guarani. Patito. Não, Catito na ponte. Patito jogou no Santos. No Santos, não jogou nada. É, o Richard tá no- Rios, no Guarani. Richard foi bem, né? Foi bem. Aliás, um achado da Só uma diretoria do correção Guarani. aí, Andreas Pereira não é estrangeiro. Verdade, hein? Foi o Fábio Charpe que falou. Não. É Ele De é Leon filho no Grêmio, né? belga, De né? Leon no Pedro Grêmio. Rocha Ronco de Leon. votou no Arce. Arce é muito bom. Arce, lateral direito do Sim. Palmares. Valdir Félix mandou aqui Ángel Romero. Tá até hoje, né? O Angel Romero é o artilheiro da Neoquímica Arena, né? Rames Rodrigues no São Paulo. Jogou bem. Nossa, Até hoje dá um nossa. caldo. A ouvinte mandou aqui pra gente a Lara Milon. Lara. Fred Guerreiro do Rincon. Corinthians. Rincon jogou muito. Cara, o Rincon nem parece que morreu, né? Que coisa. Guerreiro, maluca. ídolo O do Rincon Corinthians. morreu? Morreu. Acidente de carro. Sério? Morreu. Sério? Nossa, eu não sabia. É. Faz tempo? Faz um Uns pouquinho. 2 anos. 2 anos. Caramba. Tá no ar o Arena CBN. Susto! Arena CBN. Oferecimento Munkmac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia E fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz Que que conecta você. A sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. a rádio que toca notícia na nossa região. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As
As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quatro horas 25 minutos de volta com o nosso Arena CBN. Tem gente mandando um áudio pra gente, né? Eduardo Rodrigues, o famoso Rorô Bolacha. O Eduardo Rodrigues, que ele fica de manhã no ar na EP-FM, no Manhã EP, e à tarde ele fica na CBN. Ou seja, é um homem multifunções. Multi-homem, né? Tá pensando o quê? De tarde ele tá no paraíso com a gente. Isso. E de manhã ele tem o seu momento limbo, né? Mas tá no paraíso agora. Grande Bolacha. Tá solteiro, Bolacha? Tá solteiro, não tá solteiro, Bolacha? Ó, Bolacha. Faz o sinal com a mão, vamos ver. Solteiro. Bolacha, hein? Tá na pista. Quem quiser, fica à disposição. Rapaz trabalhador, tem 3 empregos, 4 namorados. Não, tô brincando. Vai pro próximo aí, Eduardo Rodrigues. Vamos ver o ouvinte. Boa tarde, Eliel. Gramari, tudo bem? Ô, Gramari. Só fiquei com uma dúvida na aula de inglês aí que você passou aí. I am here quer dizer sou eu? Não entendi muito. Não, I am here é eu estou aqui. Ponte 2-0 no Ceará hoje. Valeu, Gramari. I am here quer dizer estou aqui. Foi isso. Vai pro próximo aí. Aprendi com o Chay. Boa tarde, meus amigos da CBN. É o Pepe de Campinas. Tudo bom com vocês aí? Tudo bom, Pepe. Rapaz, mas tá difícil de ver futebol, meu. Tá péssimo. Torcedor do Corinthians. Só nervoso, só tristeza. Verdade. Você vai assistir o jogo da seleção. Rapaz do céu. É pior ainda. Parece um filme de terror. Os caras ganham um salário que é uma bala. Jogam no melhor estádio do mundo. E é o pior futebol da história do Brasil. Eu também achei. Rapaz, eu tô que contigo, tristeza, Pepe. Viu? Olha, tá difícil, hein? Mas eu acho que vão ficar uns par de anos sem ganhar a Copa aí. Quem viu a última de 2002, viu. Quem não viu, não viu. Não vai ver mais, não. Um abraço pra vocês aí. Tudo de bom. Valeu, Pepe. Vai para mais um. Boa tarde a todos aí do Arena CBN. Na abertura vocês comentaram sobre a discrepância existente entre Eurocopa e Copa América, né? Basta apenas um ponto para ver o tamanho desse abismo que existe entre uma competição e a outra. Qual o ponto? A tecnologia do VAR que se usa lá é verdade. E a tecnologia do VAR que se usa aqui. Foi um bom ponto. Lamentável. É automático, né? Lá é CBF, Comembol. Ontem, só falando pra eles, vai falar do jogo da Croácia e Itália. O jogo da Croácia e Itália, quanto tempo demorou pro juiz dar pênalti pra Croácia, né? O VAR chamou recomendando a revisão. O juiz foi até o monitor em 10 segundos. Decidiu que era pênalti. Mas e ninguém reclamou, né? Ninguém reclamou. Ontem o Brasil, 4 minutos para saber se tinha sido gol ou não, se estava impedido ou não. Sim. 4 minutos. Fora reclamação. E fora reclamação, todo mundo vai para cima do árbitro. É um negócio muito chato. E outra, na Europa, pênalti é pênalti, né? Não esses pênaltis mequetrefes aqui tipo do o Brasil. Flamengo, né? Tá louco. Vai para mais um aí, Eduardo. Boa tarde, meus amigos do Arena. André de Campinas. André, tudo bem, André? Com certeza. O melhor estrangeiro que passou no futebol brasileiro. Dario Rirena. Nossa! Esse mesmo, hein? O coração falou no fundo, sem querer, né? Sem querer, o coraçãozão apareceu lá. Nossa! O destino, a vida, meu amigo. Por caminhos tortos. Você descobre as verdades, meu caro William Cabelo. Mas não vai sair pulando qualquer coisa por aí, não, hein, Cabelo? Vamos para mais um aí. Boa tarde, CBN. Boa tarde, pessoal. Os melhores da tarde. Seleção brasileira vai demorar, hein? Vai demorar para engrenar. Olha lá, daqui uns 10 anos nós temos uma seleção boa. Valeu, um abraço!
Tá nervoso o rapaz com a seleção. E ontem você viu que o Neymar não foi convocado, tá machucado, mas esteve presente e ajudou o Danilo, né? Ele foi lá pra tirar foto com os Capitão da astros, seleção. Jimmy Butler do basquete. O Danilo tá batendo Não boca sei com que o lá torcedor no teve. final da partida. O Neymar chegou correndo pra tirar ele dali, falou que ninguém tá de brincadeira aqui, mostrando que pode ter muito comando ainda à frente da seleção brasileira, ainda sendo o principal jogador. Ano que vem ele tá de volta, né? Vai pro próximo aí. Boa tarde, amigos do Arena JP de Moraes. Eu acho que o Sidorf foi um dos melhores que apareceu por aqui. Vou te contar uma história do haste flexível aí. Meus pais não tinham dinheiro para comprar, a gente era bem humilde. Eu me colocava um pedaço de algodão na ponta de um palito de dente. E eu acho que deu ruim, hein? Um abraço, boa semana. Nossa, isso Cara, dói uma isso é barbaridade. real. Se furar, o vídeo inteiro. Você Já também usou utilizei isso, desse Cabelo? expediente. No Minha passado, esposa cortou com grampo. Nossa, o tímpano. Terrível, cara. Nossa. Tá louco. Hugo de Leon. Ó, o ouvinte mandou uma lista aqui. Não saiu ainda lá, não, né? Lista? Agora, mas antes ele falou assim, ó. Fred lá. Rincon, Germán Cano, Victor Aristizábal, Luiz Soares, Caleri, Paulo Guerreiro, Ángel Romero, Fabian Balbuena, Dario Conca, Figueroa, D'Alessandro e Hugo de Leon. Que isso. Não economizou nada, hein? Timaço, hein? Só esqueceu do Asprila, mas tá valendo. Teve o Honda também aqui, hein? Repórter CBN. Terça-feira, 25 de junho de 2024. O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, confirmou que o diretor da Companhia Nacional de Abastecimento, Tiago dos Santos, será exonerado. O chefe da pasta deu a declaração pouco antes de uma reunião com o presidente Lula no Palácio do Planalto. A diretoria da Conab era responsável pelo leilão para importação de arroz, que foi anulado em razão de irregularidades no edital. Tiago dos Santos foi indicado pelo então secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Nery Geller, que também deixou o governo após suspeitas de conflito de interesses. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que aumenta a pena para o crime de abuso de incapazes. A proposta prevê um aumento de 1/3 no tempo de prisão nos casos em que o crime for cometido por pais, avós ou responsáveis legais. Atualmente a punição é de 2 a 6 anos de detenção, mas com o projeto pode chegar até 8 anos. A matéria ainda vai passar pelo plenário da Casa. Uma sonda chinesa que ficou 53 dias em missão retornou à Terra com amostras do lado oculto da Lua. A área é uma zona pouco explorada do satélite natural. A China é o primeiro país a conseguir o feito. O material extraído é considerado promissor pelos pesquisadores, já que deve permitir obter mais dados e conhecimentos sobre a formação e a história da Lua. No horário de Brasília, 4h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais pode mais. 19-3753-4400. São 4h34. Mário Quintino, situação das rodovias, por gentileza. Eliel, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Começo com informações da Santos Dumont. O nosso ouvinte encontra trânsito intenso em direção de Viracopos em Indaiatuba, principalmente na altura do Jardim São José. Atenção, e também na saída pela Prestes Maia, a movimentação já é maior. No anel viário Magalhães Teixeira, ainda são boas as condições, apesar do trânsito intenso, principalmente na altura do trevo de Valinhos, aí tanto em direção da Dom Pedro, quanto no sentido contrário para quem vai acessar o sistema Anhanguera Bandeirantes. Inclusive, Eliel, falando também da rodovia Dom Pedro, já com lentidão na chegada para a rodovia Anhanguera, região do Nova Aparecida, atenção a partir da Ceasa. Uma opção para seguir
em direção do Matão em Sumaré, a Aladino Selvi. Eliel. Perfeito, obrigado pelas informações, Mário. Você volta já já no nosso ponto final. Não quer se preocupar com a sua bateria tão cedo? Vai de Eliar, a bateria mais escolhida pelas montadoras. Eliar, excelência de ponta a ponta. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das obras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. 4h37 de volta com a Arena CBN. Por que o Brasil não mostrou um bom futebol ontem, Cabelo? O que aconteceu? O pessoal estava com sono pelo horário do jogo? Não, acho que não foi a questão. Foi a baixa qualidade técnica. Não a baixa qualidade, mas algumas questões. Não há um padrão tático ainda definido. Dorival Júnior fazendo algumas opções. Dorival esquisitão. Então, e assim, também uma noite não, né? Uma dia. jornada trevosa, que até o gol do Marquinhos não foi, tava realmente, né? Mas demoraram muito para saber 4 se tava minutos, ou não, né? Então, mas assim, uma jornada lamentável. Vai no seu tempo, querido. Não, tranquilo. Tranquilo. E o Brasil não se encontrou, decepcionante. Principalmente para quem ficou até tarde da noite vendo o jogo. O que você achou do jogo, hein, meu caro Carlão de Freitas? Olha, Léo, hoje a gente discutiu bastante no CBN Esporte sobre a situação da então seleção tudo bem. O que brasileira. você achou? Já discutiu bastante no CBN. Vou voltar. Vamos falar. É o seguinte, a seleção ela não fez um jogo de falta de comprometimento, de luta, de entrega. Quando o torcedor fala, faltou raça. Não faltou, não. O Brasil jogou. Com 70% de posse de bola, jogou no campo de defesa da Costa Rica. Agora, hoje a gente já não tem talentos como antigamente. Falta um camisa 9, urgentemente. O Endrick, talvez na visão do Dorival, ele não esteja ainda preparado, mas vai ter que ser com ele. Hoje nós temos 4 jogadores iguaizinhos. Savinho, Martinelli, Vinícius Júnior e Rafinha. E tem o Rodrigo tudo também. Pica-couve, tudo pente a bola e toca, pente a bola e toca. Como que é o Pica-couve? Pica-couve, jogador que pente a bola. Novo look, hein? É jogador assim é jogador de pontinha, de beirada e não resolve nada. Então se o Dorival não efetivar com o Endrick e criar novas alternativas de jogo, a gente vai sofrer bastante. Acho que ontem, por incrível que pareça, no segundo tempo, quem deu uma resposta... Quem deu uma resposta? Paquetá. Tá. Acertou a trave, criou o lance que originou o chute do Guilherme Arana. Agora, fora isso... Chamou a responsabilidade, jogadinhas de lateral, o Arana fez uma ultrapassagem, o Danilo também tá mais pra brigar com o torcedor do que pra jogador. Calma, isso aí é coisa fora de campo. Mas falta realmente um camisa 9 emblemático, um cara pra colocar a bola
pra O dentro. Hendrick Hoje a é gente esse não cara. tem. É esse cara. Vamos ver se ele está preparado, mas Só que eu vou vai falar a sobrar verdade pro pra Hendrick, você, tem que ser com corroborando ele. um pouco com o que você falou, o Hendrick entrou, beleza. Só que ele olhava do lado, tinha 15. Então, Tinha o Savinho querendo chutar no lugar dele, tinha o Rodrigo querendo chutar no E lugar as dele. mesmas jogadas desses meninos aí. O Bruno Rodrigues querendo querendo bola, fazer, que né? Falta um pouco eu e aí posso falar. a jogada é a mesma. Dá a bola no Vinícius Júnior, vê se ele consegue chegar à linha de fundo pra tocar pra trás. E o Vini A Júnior- jogada é a mesma. A Vini Júnior na seleção e no Real Madrid é totalmente diferente, né? Não Exato. deixou ainda na seleção brasileira. E ontem o Dorival devia ter calculado melhor também. Não era necessário ter João Gomes e Lucas Paquetá no meio campo. Quebrou bem Podia no meio ter da Dom aberto Pedro. melhor o meio-campo brasileiro, um jogador de criação ali também, porque o Brasil ficou carecendo. Então o Ferrolho da Costa Rica ficou atrás ali se defendendo. o tempo inteiro. Ferrolho? E João Gomes e Paquetá não era necessário pra isso. Podia ter posto o Hendrick até um pouco antes. Se eu cruzo com o Savinho no terminal Mercado, eu não reconheço. E com o Evanilson do Porto? Também não. Falta de representatividade. Sim. Isso aqui a gente já conversou. Tem o Evanilson Se você também. pegar a seleção brasileira sem os nomes, só na hora do hino perfilado, Só você o vai Hendrick conhecer e Vini 2, Júnior. 3 É. ali. Sabe? E isso falta. O cara, quando ele vai enfrentar o Ronaldo Fenômeno, poxa, pode estar o gordo que for, mas é o Ronaldo. É o Adriano Imperador. É o Adriano Imperador. Agora, Savinho, e joga pra cá, corta pra lá. Martinelli, corta pra cá. É o futebol moderno, é isso, infelizmente. É Agora muito o Brasil... pontinha, sabe? Sim. Pontinha e que não resolve nada. E o Brasil tá reclamando também do tamanho do atrapalha campo, também, né? né? 100 por Atrapalha 64. Tamanho é documento, né, Chay? É verdade. É. 100 por 64 Nesse na Copa diapasão, América. tamanho do E beneficiou ontem a Costa Rica também para poder se defender É. melhor, né? Mas todos os times estão enfrentando isso. Então, mas é isso que eu não entendo. E a Copa do Mundo de 26 vai ser lá, né? Vai. Estados Unidos, Canadá e México. Copa do Mundo de clubes também vai ser lá. Tá, né? mas Ano que vem. esses estádios já estão sendo preparados para a Copa do Mundo. A Copa América é um evento teste. Eu tô Sim, correto sim, ou não tô sim, correto? Então por que não põe o campo do tamanho que tem Pra que não ser? falar outra coisa, É né? porque senão não cabe no estádio. Então eles fizeram um estádio grandão. Mas o aí campo é aí alguém pequenininho. pensou e falou: ih, rapaz. Tem que pôr um Não, mas campo. é que tem é que pôr um campo gramado. de futebol americano. É campo de futebol americano lá, não é de futebol nosso. É a menor medida permitida pela FIFA, né? Ah, mas é permitida. Mas a permitida, Copa é do campo Mundo oficial. pode ser jogada nesse gramado ou não? Eu acho que a Copa do Mundo deve ter uma medida Não, padrão, né? Pode, mas acho que não vai ser, né, aliás? Pode. Vai favorecer, então, 0x0 todo jogo. Porque É na horrível opinião de também, vocês, né? Não, o time que se defende melhor O com futebol campo. europeu joga numa Deixa eu ligar pro metragem de Fantini, 30 vamos metros. ver. São 420 hectares de diferença. Qual que é o Não, DDD aí da- vem torcedor que a gente Peraí. Não, falei besteira. É. Então, Não, peraí, gente. Não, peraí. 420 hectares de diferença, cara. Dá zero pra ele. Isso é um campo ou é uma fazenda? É pra criar boi ou pra jogar futebol, pô? Não, viu, 420 hectares de diferença? Não, velho. É o quê? A cidade de Campinas de diferença esse estádio, pô? Aí você pega o torcedor, metros, sei aí lá. o pessoal critica o Neymar. Tudo Metros. bem, a gente envolve o Neymar na questão, lá. na questão pessoal. Veio pra mim agora, fiquei curioso. Não, eu vou perguntar aqui pra dona Onze, que ela é negócio de agronegócio. Quanto que dá? 420 hectares? Não, Só não. pra ver o tamanho da besteira que o Chay falou no ar aqui. O mais legal é que ele falou e passou, né? Aí esse aqui, pera. Aí falou assim, falei besteira. 420 hectares, gente, é o tamanho de Campinas, sei lá. É besteira. Vamos pro áudio do ouvinte aí, senão não dá. E aí, galera da CBN, Antônio Wilson aqui do Nova Europa. Ó, tinha uma zaga do Vasco de 89 na final do Brasileiro, Vasco e São Paulo, 1-0 pro Vasco, gol de Sorato, cruzamento do Mazinho e Sorato, baixinho de cabeça, igual o José Carlos Araújo, guardou. A zaga era legal, hein? Bons tempos. Eu assisti esse jogo na Rede Manchete. Olha, faz lá tempo no mesmo. Maranhão. Antônio Wilson do Nova Europa. Obrigado, Antônio Wilson. Vasco campeão brasileiro de 89, Vasco, né? né? Vasco. No Morumbi contra o 16 de São dezembro Paulo de 89. de Gilmar, o goleiro. Gilmar. Tem mais algum ouvinte aí pra gente ouvir? Boa tarde, galera da CBN. Rádio CBN Isso. Campinas em 99,1 Boa. MHz. Que isso? Boa tarde a todos aí da
Arena CBN. Ó, vinheteiro. É o Bruno Henrique de Campinas. Gente do céu. Guarani em último lugar. Mas vamos ver se vai conseguir ganhar do Deve da Ponte. Agora, a Copa América, mais ou menos, foi decepcionante. Sim. Mas estou confiante. E o meu Palmeiras vai ser campeão. Legal. Valeu, estou acompanhando Girou, vocês. girou, Um abraço. Não, Falou girou. de tudo, hein? Eu vou falar pra você, fácil aqui, pega o lugar do cabelo. Você fácil. viu que em 40 Girou. segundos falou de 3 assuntos e sem enrolação. Pelo menos síntese, né? Você viu o Sucinto, cabelo? não, Sucinto. como né? deveria E ser. fechou sendo palmeirense, porque ele desceu a lenha no Guarani. Aí... Desceu ali no Brasil é palmeirense. Não pulou nenhuma informação, né? Porque O que o você achou, tá cabelo? acostumado a Eu pular a achei informação. logrou êxito. Vamos trazer ou não? Põe mais um aí, Eduardo Rodrigues. Boa tarde, senhores. Tudo bem com vocês? Já estivemos melhores. Parabéns pelo programa. Amigos, a base da seleção brasileira, essa molecada que tá chegando agora, esquece, só vai jogar aqui e olhe lá. O Brasil não conseguiu nem classificação para a Olimpíada, com Hendrick e Paulinho e tudo mais. Infelizmente, Não fala assim, não. a tendência é ficar fora da Copa agora. Não. Tá chegando, é igual o Santos cair. 7 times. Demorou, mas caiu. O Brasil vai ficar fora. Um Ó, abraço aí, Daniel. Valeu, Daniel. Obrigado pela informação. Na chegada a Anguera ali, né? Ou é na chegada a Atibaia? Eu me confundo. Mas tem um carro parado na Dom Pedro, bem no canto esquerdo, na quinta faixa, no sentido esquerdo, não à direita, tá? Bem no meio. Então você que tá trafegando pela Anguera, tome cuidado, porque esse carro tá parado ali, tem os motoristas desviando em cima da hora. A gente está assistindo aqui no monitor, através das imagens da Rota das Bandeiras, a qualquer momento podemos ter um acidente, hein? Pelo amor de Deus, vai devagar aí, pessoal. Bom, E na Eurocopa, intervalo de jogos. 0-0 os dois jogos, Inglaterra e Eslovênia, e Dinamarca e Sérvia, os dois 0-0 valendo pelo grupo C, tá sendo a decisão do grupo C. Neste Olha momento, aí. Inglaterra está classificando em primeiro 5, Eslovênia em segundo 3, Dinamarca está no aguardo na terceira colocação com 3 pontos ganhos e a Sérvia eliminada. quanto que tá aí? Serve Dinamarca? 0-0 0-0. É 0-0. Pra quem? pro empate. Então tá bom. E os hectares? Ai, meu Deus do céu, os ouvintes estão mandando aqui, ó. Pessoal, a Anguera tá com lentidão neste momento, tá demorando 420 hectares para chegar ao centro. Virou meme, Fábio. Fábio Chaibi, você manda bem, mas de vez em quando, hein? Cara, falei errado. Se for medir o campo com hectares, vamos avaliar os jogadores com arroba. Benedito de onde? De Indaiatuba. Indaiatuba dos abraços. Ô, Chaibi. E tá chegando, hein? O quê? Primavera e Capivari. Vamos seguir o roteiro. Vamos lá. São 4 milhões e 200 metros quadrados de É diferença pouco, de campo. Errou por uma medida, o Chaibi, hein? Faltou uma faixa de grama. Quem nunca errou por esse número, hein? Às vezes a gente erra no tamanho. Mas aí já foi, né? Quando errou, né? Ai, gente, que coisa, hein? Que dia feliz pra gente dar umas risadas, né? Ô, meu caro Fábio Chaib, assunto sério agora. Vai, o pessoal ficou gozando em você aí, não vamos deixar essas coisas acontecerem mais, não. Não pode vir pelas costas. Ponte Preta e Ceará. A Ponte com obrigação de ganhar para não ver se complicada a situação e entrar no derby com o time na zona de rebaixamento, assim como o Guarani, né? A Ponte necessita de pelo menos um empate hoje, lógico, busca a vitória, mas um empate garante a Ponte fora do Z4 para pegar o Guarani no final de semana. A Ponte com alguns desfalques, o Elvis está fora, né? Assim como o Gabriel Rizzo também está com desconforto, lateral esquerdo, argentino, e a Ponte, o Nelsinho pensando até em improvisar na lateral esquerda, porque o Rizzo não está. Zé Mário é uma das opções, assim como o Luiz Felipe também, o meio-campista que no ano passado jogou na lateral direita, esse ano pode jogar, hoje pode jogar na lateral esquerda. Na frente, aquela dupla de ataque que não tem muitas opções também, né? Matheus Regis e Gé apenas, porque o Renato tá fora, o Gabriel Novaes tá um tempo fora, e o Elvis não vai estar em campo hoje. Ou o Nelsinho opta pelo 4-4-2, ou se não, vai com 3 volantes também, né? Podendo ter 3 atacantes, colocando o Dodô e o Iago Dias mais pra frente.
Jogo complicado pra Ponte, mas tem que tirar de onde pra ganhar essa partida. Sabe o que me deixa chateado, Carlão? Sim. É que se perder, já vão colocar pressão pra cima do Nelsinho. Do Nelsinho. Ainda Ou eu tô mais, errado? ainda mais depois de um jogo. E o próximo jogo é um jogo complicado pra Ponte também. E olha, não tô confiante, não. E olha, você, 4 costados, não está confiante. Não tô confiante. É um time com muitas mudanças, com desfalques. A Ponte não tem o Elvis, não tem um cara ali para organizar, para chamar a responsabilidade. Talvez improvisações serão feitas no time. E enfrentam o Ceará, que também vive uma instabilidade dentro da Série B, mas é um time mais organizado, vive um momento melhor. Né, briga até pelo acesso ainda, mesmo na 10ª colocação, mas a diferença de 4 pontos, e vem para Campinas para tentar vencer a Ponte. E se não vencer, pode atrapalhar a vida do Mancini lá, a continuidade do Mancini. Mas hoje, jogo duríssimo, jogo complicado para a Ponte, 0-0 é goleada, mas sinceramente não tô sentindo firmeza nessa macaca para hoje à noite, não. E mais um ingrediente aí nessa se perder a nesse Ponte... diapasão. Nesse caldeirão aí, se a Ponte perde hoje... Z4, né? Não, se o Amazonas ganhar no Curitiba. Amazonas ganha, é isso. Tem o jogo do Amazonas. Não ganha, né, gente? Pelo amor de Deus. Aí não, né? Não ganha. É lá em Manaus. Não ganha. O Amazonas ganha do Santos, por exemplo. Porque... Se o Amazonas ganhar do Curitiba, o cabelo corta o cabelo. Não vamos chegar tanto. E agora, tem a questão da zaga também. O Sérgio Rafael parece que volta. Não deu casamento ainda, né? Ele não definiu um casal na zaga, né? É que o Joaquim tá na Bolívia, dupla, né? E eu tô vendo pelo GE aqui, tá entre ali o Everton Brito e o Zé Mário na lateral esquerda. Ele não deve jogar nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Luiz Olha Felipe. Que coisa. E o Luiz Felipe já na direita já porque o Zé Mário teve oportunidade e também não... Foi o Zé Mário Baroni? Foi mal. Zé Mário que era da Inter de Limeira, né? O Everton Brito também era da Inter de Limeira. O Everton Brito mas o Everton Brito não aparece no time vai fazer um tempo, porque tava com problema no pubis. Aí ele treina como lateral esquerdo. Eu acho, sei lá, tá estranho isso aí. O Zé Mário fora é alguma coisa estranha mesmo, né? Porque pelo menos ele é da posição. Então, mas aí tem um detalhe que a gente precisa sempre falar aqui, porque o torcedor fica, por que é estranho? Seguinte, a gente não vê treino. A imprensa não vê mais o que é feito durante o dia. Então, assim, por que o Zé Mário não joga? Aí a gente tem que chegar na coletiva e perguntar, o treinador gosta de responder isso? Não. Então abre o treino. É simples. Se a gente vê lá o Zé Mário cruzando a bola lá na Anhanguera, no CT, aí a gente chega aqui, nem pergunta na coletiva. Agora, eu venho com propriedade e falo, o Zé Mário não está treinando bem. Agora, não vejo o treino e não posso falar isso. O Zé Mário, mesmo com as limitações, né, e a gente não acompanha para saber, mas, cara, ele perder a posição, ele sendo um reserva, né, na ausência do Risso, ele é o substituto imediato, mas ele perder a posição para um atacante e para o Luiz Felipe, que até na direita tem algumas limitações. É complicado. É porque a situação tá feia. Quem subiu também foi o Emerson, né? O Emerson, outro Santos que veio dentro de Limeira também. Tá no banco, ele tem entrado nos jogos, né? O Zé Mário, o Everton Brito e ele vieram, né? Os 3 da Inter de Limeira. E os Bochechas, né? Bochecha. Ninguém tá rendendo. Ninguém, na verdade, decolou, né? Pra você ver a diferença que existe, que na minha opinião ainda é gigante, o Campeonato Paulista e Série B. O Campeonato Paulista sempre foi o termômetro. As equipes montavam times de Série B visando o Campeonato Paulista. Até jogadores que foram rebaixados, assim, arrumavam um calendário em times da Série B. Hoje tá muito difícil você montar um time competitivo visando o Campeonato Paulista. Você vê, a Ponte pegou os caras da Inter que foram bem na Inter. Não se adaptaram à Série B do Campeonato Brasileiro. Sei não, mas historicamente a Ponte faz isso. Quer ver uma coisa? Quero. Guaratinguetá 2008. A Ponte foi lá, buscou Michel, buscou Alê e tal. Nossa, Michel, hein? Alex, acho que encerrou, né? Depois o Bragantino. Pegou 3 do Bragantino, fez um combo e nada aconteceu. Impressionante como a Ponte usa expediente vira e mexe não logra êxito. Tá legal a discussão. Tô gostando de ver você. Pode seguir. Tá legal, gente. Né? Teve também... aquele meio-campista, como que era? Do Guaratinguetá, que se destacou? Aristizabal. Não. Michelzinho. Neném. Jogou na Ponte, Você conhece o pai do seu Neném? Conheci faz pouco tempo, né? Depois que eu... A dona Onça respondeu aqui que melhor ela nem responder, porque não vai ficar feio pra você, viu, Charlie? Põe aí, cara. Mas hoje, vamos lá, acompanhar, né? Jogo às 9, que hora abre a transmissão? 8. Transmissão às 20, 8 às 20 horas, vamos abrir cedo. Vou tentar. Mas vou tentar. Como tentar? Vou tentar. Dá moral pros amigos. Não, mas eu sempre dou moral pros amigos. Hoje prestigio os amigos. Tô vendo que você vai.
Hoje tem jogo do líder e vice-líder também, né? Hoje é jogo do meu peixão. Hoje tem um joguinho alternativo. Futebol alternativo. Eu tava assistindo SSA e Jacobinense pelo Campeonato Baiano, tava 1x0. Tava 1x0. O Lupe tava acompanhando comigo, inclusive. Não, mas tem o jogo do meu Santos, vocês não falaram. 7 horas, que é outra Mirassol, duelo de Paulistão. Se perder, hein? Se perder, que rapaz, vai ganhar. Que se perder, cuida do seu time. Carilli com os titulares, hoje a cavalaria, hein? O Mirassol vem de 2 derrotas, hein? Vai atropelar o José de Maria, olha só. A Codorna costuma piar, hein? Diferente, costuma muito. Nossa, um piado que, olha... vou até pro Você intervalo. sabe que o Santos ali na região ali do Oeste Paulista não se dá bem, perdeu pro Novo Horizontino, hein? Vocês estão me tirando, aliás, o gol ontem do Sport contra o Novo Horizontino, hein? Pelo amor de Deus. Pra não ofendê-los, eu vou pro intervalo, tá bom? A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quanto tempo temos antes de voltarem? Raimundo. Aquelas É Raimundo? Raimundo. E não devolveu o crachá ainda por cima. Não devolveu. Devolveu? Devolveu. Não conseguiu ficar com ele? Depois de uma notificação, tudo se ajeita, né? Até porque 3 notificações. Tchau, né? É de música. Vapo! E aí, vamos lá. Peraí, já abriu? Abriu, já soltou a música. Não abriu, não, ele soltou a música. O Bolaço eu conheço, ele não é de hoje. Ele solta a trilha. Barulho de ranger de... Você passou o negócio? Aquele 40, líquido, né? Líquido WD-40. Apropriado, WD. né? Para dobradiças. Na porta ali que corre. Dobradiças, né? Manda aí. Vamos lá. Ô, Cabelô, Ponte Preta em campo. Contra Ponte Preta de Paz. Ponte Preta de Guerra. Contra quem? A Portuguesa de Desportes. A Lusa. A Lusa. Do Canindé. Veneno. Ah, Portuguesa. Que saudade da Portuguesa. Aquela portuguesa que a gente... grande. A Portuguesa é grande. Ela está adormecida, mas a Portuguesa é gigante. Eu a respeito e gosto muito da Quem que tinha na Lusa? O Cláudio. Não é possível. Ele. Depois ele foi trabalhar com informática, não foi? Mas antes ele passou na Lençoense. Lençóis Paulista. Ele perdeu aquele clássico pra Laranjal. Foi. E aí ele parou, né? Foi. Quem que tinha... Que ano que foi isso, Fábio Scheib? 85. E aí, Carlão? Vice-campeão paulista. Olha aí. Então eu vou de 86. 86, 85 e aí? Vamos secar, né? Então vai. Eu também vou dessa década de 80, ano Japazão. em que Zico comandava o Flamengo, o primeiro título do Mengão da Libertadores, 1981.
81? Olha só. Fechou? Oi, fechou. Então vamos lá. Para quem tá no YouTube, youtube.com/CBN Campinas, você vai acompanhar a reportagem que foi exibida na época. Quando ele acerta, ele fica louquinho pra saltar. Para quem sabe, ele não segura o áudio. De Luiz Silvio, que acabou enganando o goleiro Everton. 1-0. Uma devolução de bola comprida do goleiro Luiz Henrique. Serginho foi mais rápido que a defesa da Lusa. 2-0. Lançamento perfeito de Humberto. Serginho só encobriu o goleiro. 3-0. Levantamento de Marco Aurélio. A bola parou na poça d'água. Oswaldo acreditou e colocou no canto esquerdo de Everton. 4-0. O canal 100 esse? Não, não é o canal 100. Não é o canal 100. Provavelmente... Quem que fez a reportagem? Não temos essa informação. E o cinegrafista? Também não. Tá. Alguém acertou? Alguém acertou. Quem? Eu e tu. Só porque você pulou o portão da empresa hoje. Que ano que foi isso? Paulistão, 1980. 80. Ponte Preta 4, Portuguesa 0. Ponte Preta de Luiz Henrique, Toninho Oliveira, bem, Juninho é o ano Nenê, de lançamento da música. Juninho Nenê e Odirley, então depois vocês roubaram. Bobrão, Humberto Marco Aurélio, mestre de cá, depois Paulinho, Luiz Silvio, Oswaldo Sergi, técnico Jair Pisserni, a Portuguesa de Desportos de Everton, Joãozinho, Duílio, Daniel Gonzalez, depois Cláudio e Fantique, Zé Mário, Danival, depois Paredes e Enéas, Moisés, Wilson Carrasco e Pita, técnico Mário Travalini. Não, mas eu vou... Você faz auditoria? Você faz auditoria? Eu vou recorrer porque essa música foi lançada em 1981. Essa música não foi lançada em 1980. Ela foi lançada em 1981. Eu estou recorrendo aqui. Essa música, eles estão roubando. Eles estão roubando. Depois de tanto perder, eles decidiram roubar. Eles estão roubando. Subterfúgio. A gente vai aceitar o seu recurso, vai entrar no STJ. Não, o pai dos burros não erra. Essa música aqui foi lançada em 1981. Mas pelo Zé Ramalho. Você roubou. Você roubou. Eu vou até embora desse programa. Isso aqui virou várzea isso aqui. Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. Munkmac.com.br.